Hoje eu quero falar com vocês a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Quando nós falamos da Eucaristia, nós não estamos falando aqui de um símbolo que nos recorda Jesus ou de uma recordação que a gente vive ali na missa de Jesus. Não. Quando nós falamos de Eucaristia, nós estamos falando de Cristo que está presente no nosso meio. Jesus está verdadeiramente presente na Santa Eucaristia. Esta é a verdade mais sublime da nossa fé. Quando nós nos aproximamos da Eucaristia, nós estamos nos aproximando de uma pessoa, a pessoa de Jesus que está vivo ali naquele sacramento. Jesus esteve aqui nesta terra há 2000 anos atrás, ele andou aqui, curou, realizou várias curas, prodígios, ressuscitou os mortos. Jesus esteve aqui, caminhou entre nós e ele quis perpetuar essa presença no nosso meio até o fim dos séculos. Então, por isso, ele instituiu a Eucaristia. Pela Eucaristia, Jesus permanece aqui conosco. Já dizia alguns teólogos, alguns doutores da igreja diziam o seguinte, que Jesus tem 2 tronos, um no céu, junto de Deus, e outro em cada sacrário desta terra. Aonde tiver um sacrário e ali estiver a espécie consagrada, a Eucaristia consagrada, ali é o trono de Jesus. Jesus está verdadeiramente presente. Por exemplo, quando você vai visitar o Santíssimo ou quando você vai em uma adoração onde o Santíssimo está exposto, você não está diante de uma coisa inanimada. A Eucaristia, o pão consagrado, se torna o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a própria Sagrada Escrituras, se você for pegar a Bíblia aqui, abrir no capítulo 6 do Evangelho de São João. O Evangelho de São João ele é muito importante para a nossa fé porque justamente ele traz 2 grandes riquezas que nós temos, a devoção a Maria e também a Eucaristia. O Evangelho de São João é conhecido como o Evangelho católico porque traz essas 2 verdades tão importantes para a gente. E aqui no capítulo 6, Jesus diz aqui, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Gente, é muito importante, depois eu até indico que você leia todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, mas é muito importante a gente prestar atenção no seguinte, aqui, quando você pega a sua Bíblia, isso aqui, gente, não é parábola, não é figura de linguagem. Esse ensinamento de Jesus aqui é uma verdade. Sempre quando era parábola, Jesus explicava essa parábola no final, mas esse capítulo 6 aqui, Jesus não vai explicar. Tanto é que os judeus vão achar muito duro o ensinamento de Jesus, porque Jesus vai falar aqui no capítulo 6, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não verá a vida eterna. Então Jesus aqui é bem enfático e diante dessa palavra, muitos judeus, muitos fariseus ali se escandalizam, ficam escandalizados porque é um ensinamento muito forte de Jesus e muitos discípulos de Jesus deixam Jesus. E Jesus fala o que para os seus apóstolos? Porque os apóstolos permaneceram com ele, mas muitos discípulos depois desse ensinamento aqui deixam Jesus. Jesus olha para os apóstolos e fala, vocês também não querem ir junto com eles? Se fosse uma parábola, Jesus ia falar para os apóstolos, não, pera aí que eu vou explicar para vocês. É o que Jesus fazia. Jesus falava em parábolas, depois ele pegava e explicava para os seus apóstolos. Mas aqui não precisa ter explicação, porque isso aqui é a verdade. Jesus nos deixou aqui uma verdade de fé. E qual é essa verdade de fé? O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus está deixando bem claro esse ensinamento. Que ele era o pão da vida, que ele estaria presente no pão, e o pão é a sua carne, e o vinho é o seu sangue. Depois, Jesus vai concretizar isso aqui, quando ele vai na última ceia, instituir a Eucaristia. Então nós estamos diante de uma verdade da nossa fé, que está nas Sagradas Escrituras, que foram ensinadas sempre pelos papas, pelos santos, pelos doutores da igreja, e que, com a graça de Deus, sabendo a nossa pouca fé, Deus veio confirmar a sua presença na Eucaristia. E ele confirmou essa presença através de milagres. Existem milagres eucarísticos que nos dão a mostra ali, eu diria que quase uma prova concreta da presença de Jesus na Eucaristia. O milagre mais famoso que existe é o milagre de Lanciano, aonde o pão se tornou carne.
e o vinho realmente se tornou sangue. Esse milagre aconteceu no século VII, em uma pequena igreja de Lanciano, onde existia ali um monge que tinha grandes dúvidas a respeito da Eucaristia. Esse monge, ele tinha no coração esta dúvida, e no dia que aconteceu esse milagre eucarístico, ele ergueu a Eucaristia e como nunca ele foi assaltado por essa dúvida. Cristo não está na Eucaristia, Cristo não está na Eucaristia. E naquele momento, diante de todos os fiéis que estavam ali na igreja, aconteceu esta transformação, esta mudança. A Eucaristia se tornou carne e o sangue se tornou vinho, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é uma crendice, isso aqui não é uma coisa populista que aconteceu e as pessoas guardaram isso, não. Muitos cientistas tiveram acesso ali às espécies, puderam examinar de maneira bem cautelosa, entre eles o Dr. Linoli, que depois publicou todos os seus estudos, e ele pôde constatar que aquela parte de carne é uma parte de uma carne humana, uma parte de um músculo do coração, e aquela parte ali humanamente seria impossível você reproduzir aquele corte com uma lâmina. Então o corte é algo milagroso, não teria como ser reproduzido por um ser humano. E o tipo sanguíneo da carne que se encontra na carne e também no sangue coagulado são o mesmo tipo sanguíneo, e esse mesmo tipo sanguíneo é o mesmo tipo sanguíneo presente no Santo Sudário. Então ali, Dr. Linoli pôde constatar, é o Evangelho se fazendo real. É lá o capítulo 6 do Evangelho de São João se tornando real na nossa frente. Aquilo ali não é mais pão, é carne. E aquilo ali não é mais vinho, é sangue, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Há inúmeros milagres eucarísticos que nos ajudam a comprovar e nos ajudam a acreditar na presença real de Jesus. Esse de Lanciano é o mais famoso porque esse milagre é do ano 700. Esta carne, ela permanece ali da maneira como está, sem nenhum tipo de conservante especial, nem nada disso. Está ali daquela maneira conservada, de maneira milagrosa também, para nos mostrar, para gritar aos nossos olhos, Jesus está presente na Eucaristia. E a gente tem outro milagre também, o milagre de Bolseno e Orvieto. É um milagre muito famoso, um milagre que deu início à festa de Corpus Christi. Existia outro sacerdote do interior da Alemanha, que também passava por graves crises de fé, e ele resolveu fazer uma peregrinação até o túmulo dos apóstolos para ver se a sua fé reavivava. E aí ele chegou em Bolseno, uma cidadezinha da Itália, e celebrou ali uma missa num túmulo de uma santa que chamava Santa Cristina. E no momento que ele começou a celebrar a missa, ele foi assaltado mais uma vez também por dúvidas em relação à presença de Jesus na Eucaristia. Ele era piedoso, mas ele não acreditava que a mão dele era capaz de produzir este milagre do corpo ali de Cristo e fazer presente naquela Eucaristia através da sua mão de sacerdote. Ele não duvidava disso. E no momento da consagração começou a jorrar sangue daquela Eucaristia que ele consagrava, de maneira que manchou todo o corporal. O Papa estava próximo ali na cidade de Orvieto e levaram até o Papa aquela relíquia, e o Papa, ao constatar ali de longe, já proclamou Corpus Christi, corpo de Cristo. É mais um milagre que está exposto até hoje também e vem comprovar. Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Está verdadeiramente presente ali no pão e no vinho consagrado. Gente, esta é a maior riqueza que nós temos. Ninguém conseguirá viver a santidade, ninguém vai conseguir caminhar na fé, crescer na fé, se não tomar posse dessa verdade e aproximar da Eucaristia com essa certeza. Eu vou comungar, mas não comungo pão, não comungo vinho, comungo o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente, vivo, na Santa Eucaristia.